tema super pedido, bipolaridade. Ah, que bom, é meu tema favorito, que eu Tema amo falar muito sobre isso. pedido, por isso que a gente está trazendo você, que é um especialista, porque as pessoas fazem muita confusão com bipolaridade. Ai, não é à toa, né? Não é à Não toa, é à toa. porque é um diagnóstico difícil de ser fechado, porque as pessoas, em geral, só procuram quando estão deprimidos. E eu sempre digo que existe um grande, grande problema, né? Quando a gente tá falando com bipolaridade, que é como se fosse um camaleão, né? É uma doença que ela muda muito o tempo todo. E não só isso, ela tem fases diferentes que mudam ao longo ou do mês ou do ano. E, ao mesmo tempo, ela pode ter várias outras coisas caminhando ali junto, que a gente As chama de As comorbidades, né? comorbidades. E que Exatamente. pode confundir demais. Então, muitas vezes passa despercebido pelo médico ou psicólogo que ainda não está habituado com essas nuances, esses detalhes da Ou bipolaridade. então né? também porque a bipolaridade depende do corte que a gente está vendo naquele Exato. momento o paciente. Então, em geral, você pega um paciente que chega com, eu estou deprimido, e você nunca viu ele antes, tá deprimido. E ele não refere que já teve hipomania ou hipertimia com antidepressivo. Uhum. Então, é muito difícil, porque você precisa de um histórico para você ter esse diagnóstico. Mas vamos começar do início, porque Vamos o lá. pessoal quer saber mesmo. O que seria o transtorno bipolar? Quais são as maneiras de se apresentar? Vamos botar o conhecimento aí para todo mundo. É interessante, né? Porque você estava falando dessa questão da dificuldade do diagnóstico, que não é à toa, né? Para ter uma ideia, assim, mais ou menos, talvez para quem não conhece ainda, em média, demora mais ou menos 10 anos para a 10 pessoa anos. receber o diagnóstico entre os primeiros sintomas e o diagnóstico correto. Isso para aquele tipo de bipolaridade mais grave, por assim dizer, ou como eu gosto de dizer, mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele onde o paciente faz uma mania, que é um estado, um episódio de ativação, e faz ou não uma depressão. Isso é interessante também, que é transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem uma fase de mania, que é esse estado de ativação. Franca, né? Exatamente. Essa né? alegria descabida, né? Ou alegria ou muita irritabilidade, né? O que muitas vezes pode passar despercebido, que a pessoa pensa, será que é só euforia? Eu nunca tive euforia, mas tem a irritabilidade muito intensa da fase da mania. Uhum. Então, esses 10 anos para ser diagnosticado em média, não só no Brasil ou no mundo, é o transtorno bipolar tipo 1, que é o tipo mais óbvio. Uhum. Quando a gente vai para o tipo mais sutil, que é o tipo 2, ou ciclotimia, por incrível que pareça, as pesquisas estão falando de 13 a 18 anos para ser diagnosticado. Uma vida, né? Pensa, 13, 18 anos. E não é assim, porque às vezes as pessoas pensam, será que é por conta do Brasil, que os médicos ou os psicólogos aqui não conhecem? Pelo contrário, temos excelentes médicos e psicólogos no Brasil sobre isso. Uhum. É simplesmente por conta dessa dificuldade em diagnosticar, porque se confunde demais a depressão quando você olha no corte transversal. Porque, em geral, o paciente não vai te procurar na fase que ele está para cima ativado, ele procura na depressão. E aí fica a dificuldade de diagnosticar e diferenciar. Olha, isso aqui é uma depressão unipolar ou isso aqui é uma depressão bipolar. E isso importa porque os tratamentos são totalmente diferentes. Exatamente. Diferentes. E pior ainda, se eu pego esse caminho aqui, que essa é uma depressão unipolar, e eu diagnostico errado, eu vou passar antidepressivo. E o antidepressivo para depressão bipolar pode piorar muito o quadro. Então, não é só que o tratamento não vai funcionar, ele pode até piorar a pessoa. Daí, essa grande importância, né, de aprender a diagnosticar corretamente, de entender o que é transtorno bipolar. Né? Mas você falou aí do tipo 1, do tipo 2 e a ciclotimia. Aí tem uma coisa super interessante, né? Porque até hoje você tem duas visões. Uma muito tradicional que é transtorno bipolar é só o tipo 1 e o tipo 2. E uma outra visão que é a mais moderna, né? Que em geral é o que todo mundo hoje em dia... Que hoje as pessoas já estão aceitando, né? Exatamente. Essa complexidade, é quase um espectro, né? Perfeito, é isso, né? Que é essa visão moderna de espectro bipolar. Então, se você tem essa visão mais antiga, por assim dizer, que bipolaridade é só o tipo 1 e tipo 2, você tem 1% da população, bem pouquinho. Mas quando você expande a sua visão para pensar em espectro bipolar, isso vai para 4,8% da população, né?
Então, no Brasil, a gente está falando o quê? 40 milhões de pessoas? 4%? 4% Seria? dá, vamos fazer as contas, 8 milhões. 8 milhões. 8 viu? milhões de pessoas. Psiquiatra é ruim de matemática, mas a gente conseguiu. Somos. A gente está A gente com conseguiu ver. 220 milhões de habitantes. 220 vai dar uns 8 milhões de pessoas 8 por milhões, aí, né? isso mesmo. Aí o espectro bipolar a gente está falando de tipo 1, tipo 2, ciclotimia e algo que é super comum, mas que em geral não é falado, que é bipolar sem outra especificação, ou bipolar não especificado. E o que é isso? É uma depressão que é diferente, ela tem algo mais, e você vê alguns tipos de características que pode te dar a pulga atrás da orelha, te dar a pista de E você está olha falando aí, bipolar sem especificação. sem especificação. O que seriam essas características dessa bipolaridade? Você vai ver um tipo de depressão, Atípica, por exemplo, ou coisas como não responde a antidepressivos. Essa é uma grande dica para compreender se essa depressão é bipolar. Essa não responder é o quê? A pessoa melhora e logo depois fala, passou o efeito, aí troca um antidepressivo. Passou o efeito, troca um antidepressivo. Começou a usar mais de 3 ou 4 antidepressivos, pode saber, tem algo diferente, precisa ligar o sinal da alerta. Não é só uma né? depressão. Provavelmente não é uma depressão, eu preciso investigar mais a fundo. transtorno de humor unipolar. Exatamente. Pode ter uma outra coisa aí que está dentro do espectro da bipolaridade. Ou algo muito comum, e provavelmente vocês já viram muito no consultório também, que é o paciente tomar antidepressivo e falar que foi igual tomar água, não fez diferença nenhuma. Nossa, mas fez diferença nenhuma. Não mudou nada. Exatamente, porque aquela depressão pode ser bipolar, então esse é um sinal de alerta. Ou aquele clássico que acontece, toma um antidepressivo e faz uma virada. Ou a pessoa fica eufórica, como a gente comentou, no estado ativado, ou ela vai para uma coisa que chama estado misto, onde que ela fica inquieta, ansiosa, irritada, ativada à noite, não consegue pegar no sono à noite. Tudo isso são características de, olha, vamos olhar para essa depressão com mais carinho. Isso pode não ser uma depressão unipolar, isso pode ser transtorno bipolar. Dentro que desse tá ali, espectro, né? Dentro desse espectro bipolar, né? Mas tem muito. Muito mais do que o padrão, do que assim, aquela coisa clássica, né? Com que é o tipo certeza. 1, que antigamente se falava doença psicose maníaco-depressiva. Exatamente. Que só tinha aquilo, né? Hoje você tem o tipo 1, o tipo 2, esse, né? Sem outras especificações, e a ciclotimia. A ciclotimia também é super tá interessante. dentro Com desse certeza. Está espectro. dentro do espectro bipolar. E ela pode muitas vezes, na verdade, muitas vezes confundido com transtorno de personalidade ou a pessoa é instável. Não, ela é desse jeito mesmo, essa é a personalidade dela. Que basicamente é uma oscilação de humor entre o polo depressivo e o polo de ativação e que isso dura mais de 2 anos e, por ser mais sutil essas alterações, acaba se confundindo com a personalidade. É aquela pessoa que ela é mais instável emocionalmente. Às vezes ela começa uma faculdade e não termina, e vai para outra, começa e não termina. Vários trabalhos. Ou pode ter instabilidade nos relacionamentos. E isso fica muito confuso quando a gente olha para transtorno de personalidade emocionalmente estável, como borderline. Exatamente. Vai se confundir demais ciclotimia com transtorno de personalidade borderline. E isso, a gente precisa, então, ver um intervalo de tempo de no mínimo 2 anos, onde que essas oscilações de humor constantes acontecem, e principalmente que não teve nenhum intervalo de 2, 3 meses onde que isso não aconteceu. De falar, não, ela ficou bem 1 ano, mas aí de repente já começou a oscilar. Não, peraí, então provavelmente não é ciclotimia. Eu preciso ter oscilações constantes ao longo de 2 anos, pelo menos. O prêmio IBEST está rolando. Nos ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil @AnaBeatriz11. Certifique-se de que é o perfil oficial da Bia. Ao entrar no perfil, clique no link da bio para ser direcionado ao site do Prêmio IBEST. Abrindo o site, a Bia já está selecionada. Clique em confirmar voto. Clique no ícone de 3 pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto.
Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBEST no Instagram e no TikTok, o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.